Eu acho que no fundo toda mãe que tem uma criança especial, ela percebe. Pra mim foi muito tranquilo, eu percebi coisas diferentes, muito sutil do Lucas, mas sempre uma negativa da pediatra, que era normal, que era uma fase, mas dentro de mim sabia que não era uma fase, aquilo ali me incomodava. A Maria Eduarda, ela tava com um problema de interação social, né? E ela fazia na época um acompanhamento com a psicóloga. E foi ela que começou a levantar a suspeita, né, sobre o autismo. Até o momento, eu nunca tinha ouvido falar sobre o autismo, eu não sabia o que era, né? E ele teve um desenvolvimento típico, até por volta de 9, 10 meses. E aí ele parou de desenvolver e começou a desaprender o que ele já sabia. Todo mundo acha que é fácil. É só fazer terapia, mas tem todos os lados. Você tem que correr todo dia, tem que estar ajudando, tem que se fazer de forte às vezes. Não transparecer que você tá triste, porque muitas vezes você tá. Porque você vê assim, é uma caminhada muito lenta, é cansativo. Você tem que estar lá ajudando, às vezes ela não quer fazer, ela quer todo dia brincar, fazer as coisas que ela quer fazer, porque é o jeito dela de ver o mundo, só que você tem que mudar o foco. Ir atrás, fala assim, não, vamos filha, vamos brincar, vamos fazer isso daqui, vamos escrever, vamos fazer tudo que você tem que fazer. Foi uma caminhadinha longa, com fono, a fono também falava que era normal, aí veio a primeira vez, foi pra escola, aí realmente ali eu percebi que as coisas não estavam caminhando como deveria ser. Eu mesmo procurei a ajuda de um psicólogo, ela fez todo um levantamento, aí eu cheguei a questionar com ela, com os outros profissionais também, será que o Lucas não tem autismo? Porque eu já lia bastante. E ela falou assim, olha mãe, pode ser. Passamos na neuro, a neuro falou, mãe, pra mim realmente ele tem autismo sim, mas pra mim foi tranquilo. Eu falo que eu entrei no consultório, foi como se ela tivesse falado que o Lucas estava resfriado. Eu só queria ter certeza que ele tinha. Foi um baque, né? Mas um baque assim que a gente não teve o preconceito, acho que o que a gente mais teve foi o medo de saber como que a gente ia conseguir lidar e procurar os tratamentos, conseguir ajudar ela, né? Porque ela já vinha de um período assim de longas terapias, porque ela foi prematura, então assim, eu acho que esse foi o nosso maior medo, foi não conseguir apresentar para ela o tratamento necessário para ela conseguir crescer. E o pediatra falou que não era nada, que eu só precisava colocar ele na escola. Eu esperei mais uns 2 meses e vi que nada mudava, ele só perdia. Então eu levei ele ao neuropediatra. Quando eu fui levar, eu anotei tudo que ele estava fazendo diferente e filmei o que dava para filmar. Eu fui em busca da terapia também. É exatamente essa semana faz 1 ano que o Lucas está fazendo com vocês a terapia ABA. E é muito visível a evolução do Lucas. Para as outras pessoas, as pessoas acham coisas pequenas. Mas cada conquista, você fala, gente, não fazia, hoje faz. Então, assim, cada evolução. E as pessoas de fora falam, nossa, como o Lucas está mais comunicativo, sai, brinca. Então, assim, o poder da terapia. Claro, atrás disso, os profissionais que também estão muito atrás, né? Falo que cada profissional, eles vêm fazendo que o Lucas cresça de uma maneira diferente. E sempre com um olhar muito, assim, atento com a criança, porque cada autista é único e eu acredito nisso. O Lucas tem as questões dele, cada criança vai ter outra. Mas é possível, sim, ter mudanças, evoluções. Porque eu acho que quando você recebe um diagnóstico, a criança tem autismo, nossa, vai ser aquela criança que vai ver no cantinho ali no mundo dele. Isso é uma mentira. Eu sei que assim, o poder da terapia tem um peso muito grande na questão de quantidade, de evolução de cada criança. O Lucas fala, tem crianças que não falam. Quando ele chegou aqui, ele era uma criança de 2 anos, que não atendia pelo nome. Se eu, o pai, saísse de casa e voltasse, ele não percebia. Ele entrou aqui tendo que aprender a olhar quando ele fosse chamado, aprender a apontar, foi uma série de coisas que parecem ser muito pequenas, mas que ele precisava aprender para conseguir dar continuidade na terapia. Ele nem mesmo andava quando ele entrou aqui, não está ligado ao autismo, mas é muito comum acontecer que os autistas tenham hipotonia, que ele tem as juntas um pouquinho molinhas. Então assim, ele chegou aqui zero, né? Assim, a terapia fez toda a diferença na vida dele e na nossa. A Duda, ela faz terapia aqui há um ano e
pouquinho, pouca coisa. Foi assim, uma guinada, né? Acho que nos 2 primeiros meses a gente já viu um resultado, porque a Duda, ela tinha muita questão de não aceitar o contato, até mesmo meu e do meu marido. Às vezes ela era, né? Ela não deixava a gente pegar no colo, a gente abraçar. Com uns 2 meses de terapia a gente já conseguia, né, ter esse contato direto com ela, o olhar. Hoje em dia ela é muito mais receptiva nessa questão. A gente chama, ela olha, ela pede carinho, né? Que é uma coisa que antes a gente nem cogitava. Ela amadureceu muito, ela já consegue fazer muitas coisas que em alguns momentos a gente chegou a duvidar que ela conseguiria fazer. Hoje ela já faz. Uma coisa que ela só precisa... Eu acho que a pandemia ajudou um pouco nessa retração, né, com as outras crianças. Ela é uma criança de 7 anos, ela gosta de brincar, ela gosta de fazer as coisas dela, então o ganho foi muito grande, né? A terapia eu acho que é a parte mais importante, assim, porque todos os dias você vê evolução, pequena, mas é uma evolução. E esse quadro de terapia, ele tem que ser feito todo dia. É todo dia mesmo, porque no começo ela fazia, quando não tinha um diagnóstico fechado, ela fazia às vezes meia hora só de psicólogo. Não era direcionado. Fono também às vezes era muito esporádico, era meia hora. Hoje não, ela faz a terapia todo dia, de segunda a sexta-feira. Então, você vê um ganho de entendimento, você vê um ganho de desenvolvimento da criança, ela vai crescendo, se desenvolvendo. Eu falo para minha esposa, se ela tivesse começado a fazer terapia há mais tempo, acho que minha filha já estava falando muita coisa hoje em dia. Eu acho que a gente não pode falar e receber um diagnóstico ali, meu Deus, eu vou chorar todo dia. Não, é possível sim, o Lucas vem evoluindo a cada dia, sabe, em todas as áreas, na área escolar, social, tudo, é muito possível. Então eu falo que assim, eu só tenho que agradecer, eu falo para cada profissional que trabalha com o Lucas, o quanto cada um vem pesando assim, sabe, com carinho. A Cris, ela monta terapia, a Rafa que tá agora com o Lucas, que é a aplicadora, então eu só tenho a agradecer e falar que é possível sim a mudança. As pessoas têm que acreditar que assim, o autista, a criança do espectro autista, ela evolui sim, com terapias adequadas, com acompanhamento. E eu acho que é o principal, é o pai e a mãe, a família, amar aquela criança e saber que ele é diferente, mas nós pais e qualquer outra pessoa também é diferente e tá tudo bem. Ele só tem uma maneira diferente de ver a vida. Eu acho que o maior recado que sempre quando eu converso com um pai de crianças é buscar a terapia, né? Muitas vezes eu escuto o pai falar assim, não, mas não precisa, é leve, ou nem dá para perceber. E eu sempre bato na tecla que nossas crianças, elas serão adolescentes e elas serão adultas. E nós estamos preparando elas hoje para esses momentos que virão, para o futuro, né? Que eu creio que se a Maria Eduarda ela não fizer essa terapia, ela não vai ter uma adolescência, ela não vai conseguir aproveitar a adolescência e ela não vai ter uma vida plena. Quando for adulta, ela não vai conseguir se socializar, trabalhar, fazer um curso, que eu acredito que a terapia vai ajudar ela nessa questão. Se ela não chegar a fazer uma faculdade, mas ela vai conseguir ter uma vida, ter planos, né? Ter uma vida, um cotidiano normal. Eu acho que o pai que descobre que seu filho é autista, ele não tem que ficar triste. Ele tem que entender que seu filho vê o mundo de outra forma. Ele é diferente na visão dos outros, mas para você ele vai ser sempre seu filho. Ele não vai mudar nunca. Ele vai te amar do mesmo jeito, ele vai te procurar, ele vai querer aprender e ele nunca vai te deixar. Ouçam o sexto sentido de vocês. Se está sentindo que algo não está indo bem, procure um neuropediatra, procure um psiquiatra infantil. Não fique com medo de, porque é coisa da mãe, a mãe está inventando demais, o pai está achando que é uma coisa e não é. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Assim, eu agradeço todo dia que eu não ouvi o pediatra e fui atrás, porque meu filho começou a ter o acompanhamento dele aos 2 anos. Hoje ele está com 5, super bem, né? E se eu esperasse, talvez iria ser um pouquinho mais difícil. Não que é o fim, não é, né? Você às vezes não perceber também, não tem que se culpar, porque acontece, às vezes a gente fica escutando as pessoas que cada criança tem seu tempo. Que ele não tem nada, ele só é tímido. Ele é diferente. Ele é um pouco esquisito.
Não, né? Porque isso traz prejuízo para a criança, para a autoestima dela. Então é melhor começar o quanto antes. E o que eu tenho a dizer também é: acredite no seu filho. Acredite e vá à luta, porque autismo não é luto, autismo é luta. A gente precisa lutar para que eles tenham uma vida digna, porque eles têm toda a capacidade para conseguir, né? Só basta a gente acreditar neles e ir atrás, procurar o que for de melhor para ajudar a criança. E para as crianças que já fazem terapia, acredite no profissional que você está trabalhando, faça o que ele peça, porque não tem como a criança ficar 5 horas numa terapia e não continuar em casa, porque não vai ter resultado. E não tem como você culpar o terapeuta, culpar a clínica. Não, a gente precisa estar sempre adaptando para melhorar, mas trabalhar junto com os profissionais que acompanham o seu filho.